Aí você volta na filosofia clássica. Como que eu ativo a feminilidade? Você vai fazer uma rotina sagrada, você vai fazer uma rotina de autocuidado. Você vai aprender a se desarmar, porque você tá armada pra batalha. Você parece um espartano, você é um Conan, e você tá querendo degolar a cabeça de todo mundo na sua vida, não é? É. Mais ou menos o que aconteceu com você, com um amigo. O Você meu caso, assumiu- eu me Inverteu. magoei. Exatamente. Eu Aí magoei. você inverteu Invertei, fiquei preso na ânima. na Isso, ânima. exatamente. Você foi pra uma guerra. Fui pra uma guerra, Né? onde eu adotei a ânima. O propósito da Exatamente. ânima de, tipo assim, você nunca mais vai ser rejeitado. Nunca mais eu serei rejeitado na A vida. ânima me Quase escravizou. Scarlett O'Hara. Nunca mais passarei fome. A O teu ânima foi- me escravizou por 20 Exatamente. anos. Exatamente. Entendeu? Então eu sei a dor que é isso. E o final é sempre um sacrifício. Ou você morre em agonia, ou você se rende a Deus. Ou você tem que se libertar aí. Você tem que se libertar. De alguma maneira você tem que abrir mão dessa história que você tá contando pra você. Uhum. Quando você entende esse processo de inversão de polaridade, as coisas vão ficando muito óbvias. Né? Como que você faz para não inverter a polaridade? Quais são as rotinas e atitudes e virtudes que você tem que ter para não inverter a polaridade? Você começa a ver que esses padrões que vão se rascunhando, depois vão se solidificando, eles ficam muito saudáveis. Uhum. Tá? Isso se aproxima de maneira muito translúcida com a masculinidade clássica e a feminilidade clássica. Que as pessoas acham que é uma convenção social. Não é uma convenção social. É algo, um tipo de atitude de comportamento social que ao longo das eras, com muitos testes, muita gente não seguia esses comportamentos de masculinidade clássica e feminilidade clássica. Era uma das opções dentre todas as milhares de que todos os seres humanos ao longo das eras escolheram. Essa foi a vencedora. Dentre todas as hipóteses, a feminilidade clássica e masculinidade clássica que nós chamamos hoje é a que venceu o teste do tempo. Uhum. Todos os outros tipos de masculinidade e de feminilidade morreram, não deixaram herdeiros. Uhum. Então, quando a gente compreende isso, e isso é um princípio que eu acho bastante poderoso, que é a ancestralidade. Não tem como a gente compreender o momento presente sem a gente compreender a somatória de decisões sociais e individuais que chegou no momento presente. Isso é ancestralidade. Então, existe sim um padrão prévio de masculinidade, que é um padrão arquetípico de sucesso, e existe sim um padrão prévio de feminilidade de sucesso, que é um arquétipo feminino de sucesso. O Jung deu nomes para isso. Uhum. Ele falou que existe um arquétipo da Eva, existe um arquétipo de Helena, existe um arquétipo de Maria e existe um arquétipo de Sofia. São estágios anímicos cada vez mais profundos, onde o homem domina a sua ânima. O primeiro estágio é Eva. É o homem impulsivo, reativo, sexualizado, que só pensa em sexo, obsessivo por sexo. Helena é aquele homem que já não é só mais sexo, mas é a diversão, são jogos, são os momentos de prazer, de descontração, pra sair um pouco daquele negócio da guerra da vida masculina. Maria é aquele homem que já despertou pro impulso de eu vou deixar herdeiros, eu vou ter filhos. De transcender. Quem é a mulher sagrada que vai estar do meu lado? Porque essas outras aqui foram passatempos. Essas mulheres, elas não têm o valor equivalente a mim. Uhum. Quem é a mulher que vai estar do meu lado como minha parceira? Maria. Sofia é o nível mais alto, que é o que eu chamo do homem do patriarca. É o homem que consegue aprender com as mulheres da sua vida. Entendi. Ele consegue olhar para as mulheres na vida dele, ele consegue ver uma sabedoria que ele é de difícil acesso. Não é que é impossível, mas é que é de difícil acesso. Então isso é uma coisa que eu... Interessante, né? Porque a energia feminina que predomina. No homem? É. Sim. Interessantíssimo. Para você ser um homem forte, você tem que vencer a feminilidade. Você tem que incorporar a feminilidade. Exatamente. Chegar a Sofia. Chegar a O Sofia. topo mais alto. Então, exato. na realidade, a energia ânima, ela é feminina. Ela é totalmente feminina. Ela é eu chamo de fêmea cósmica. Fêmea cósmica. Porque é do tamanho do cosmos, é infinita. Uhum. Então você consegue integralizar a ânima até onde você alcança, a profundidade que você alcança. Você nunca vai conseguir dominar totalmente a ânima. Mas o patriarca, esse homem que chega num nível de sofisticação da sua masculinidade, que ele consegue ir nas profundezas da ânima. Ele consegue extrair pérola da sombra. Uhum. Isso é chegar em Sofia. É quando você consegue, no meio do, vamos dizer, um caos afetivo que tá acontecendo no seu dia a dia. Tipo, você tá, às vezes, seu filho tá gritando, tá com dificuldade de pagar as contas, não sei o que lá, e a sua mulher no meio da janta solta uma pérola e você fala assim, cara, eu acho que isso é a resposta pros meus problemas. Isso é uma fotografia, um filme do que um patriarca é. Entendi. Ele consegue extrair algo de um lugar muito inusitado. Uhum. Porque ele consegue olhar as mulheres na vida dele com admiração verdadeira
e ver elas como seres diferentes dele. Porque ele sabe quão difícil é ser mulher. Entendi. É muito louco isso. Então, na realidade, os homens mais energeticamente assentados, né, mais maduros. mais maduros, que não tem a ver com idade, tem a ver com ânima. Né? O domínio da ânima. Com esse domínio da ânima, jamais cometem feminicídio. Nunca. Não existe isso. Não existiria isso. Não existe porque o homem, quando ele mergulha na sua ânima, ele começa a entender com muita profundidade a energia feminina e ele cria uma reverência por ela. Entendi. Um respeito. Um grande respeito. E ele vê que aquilo tá totalmente conectado no seu poder de masculinidade. Ele fala assim, nossa, pra eu dominar mais feminidade, eu tenho que ser mais homem. Eu tenho que ser mais homem. Então ele tem que virar mais homem pra dominar... nessa escala. Pra conseguir mais fundo na ânima. Essa é a enantiodromia do Jung, onde eu preciso fortalecer minhas virtudes masculinas pra eu conseguir entrar lá nas sombras da ânima. Porque senão ela me devora. A fêmea fatal do Jung, ele falou muito claramente isso. Ele falou assim, se você for pra uma profundidade que você não tá pronto, degeneração psicopatológica. Começa com uma neurose e piora daí pra infinito. Então o processo é desenvolver a virtude e mergulhar na sombra. Desenvolver a virtude e mergulhar na sombra. Esse homem, pra chegar nessa profundidade de alcançar, por exemplo, a Sofia, a sabedoria, a detentora da sabedoria é Sofia. O homem só se torna sábio quando ele alcança a Sofia. Perfeito. Só que antes, ele precisa passar por Eva, que é uma guardiã, que é a sexualidade. Essa é a primeira. É a que traz tudo. É a primeira. É a que abre. É que abre o caminho. O primeiro desafio do homem é dominar a sexualidade. A maioria das mulheres não sabe qual é o nível de desafio disso. É uma obsessão. Os homens nascem com uma obsessão. É tipo um fantasma que todo menino de 13 anos, ele sabe disso. É uma obsessão. E ele tem que exorcizar essa obsessão e muitos não sabem, porque não tem modelos masculinos fortes em casa. Ou são incentivados a manter se isso. entorpecer com Eva. É o que eu vejo que eles estão presos. Vou levar ele no prostíbulo lá, não sei o que lá. Isso que se fazia. Reforça isso. Reforça. Então ele fica ali achando que ali é o lugar. Você entrou na puberdade, é a profundidade que vai. Você entrou na puberdade, você vai ganhando os presentinhos ali, né? Então, e aí a gente tá falando da primeira porta, a ânima de Eva. E depois que você passa, você tem Helena. Então a gente tá tendo uma fase onde essa sociedade mais liberal, né, com certos grandes limites de comportamento e tudo mais, onde existe um movimento compensatório acontecendo por trás também, que é o quê? Os homens, eles estão na massa, tô falando, descobrindo Helena. Agora, a massa tá descobrindo Helena agora. Então, parece que tá tendo uma degeneração geral, mas na verdade a massa está amadurecendo. Entendi. Saiu de Eva, na direção de Helena. Porque ficou tão fácil pro homem conseguir satisfação sexual hoje. Pornografia, aplicativo de relacionamento, tudo. A contexto da sociedade é, vocês não têm mais desafio para ter sexo, igual tinha 100 anos atrás. Sim. Isso significa que Eva não é um problema mais. Tirou o poder de Eva. Não, e estão fazendo menos sexo. Menos, porque muito menos. Cada vez mais. Só eu vou te dar sexo infinito, então não quero. Não quero, exatamente. Já não tem mais nada pra aprender aqui. A gente vê o homem se perdendo nos desafios de Helena. Que é essa feminilização excessiva, dramatização, romantização das situações. Que esse se perder em devaneios de sonhos impossíveis. Esses meninos de 40 anos... que nunca evoluem na vida, não saem de casa. Isso é a armadilha de Helena, sem dúvida nenhuma. E a gente tem a massa aqui. Hoje a massa do mundo... já saiu de Eva. Já saiu de Eva. Já demos um Saímos passo. dos primórdios. Estão evoluindo, chegando ali em Maria. Alguns estão chegando. Começam. São aqueles que entendem o que é o sacrifício matrimonial. O que é o sacrifício de construção de uma família... Seja essa família uma família biológica, seja uma família herdada ou seja uma família adotada. Porque não interessa, é a família. A família é a família, aquilo que você adota no seu coração para cuidar incondicionalmente. Sim. Então, tem gente que fala assim, Lucas, mas você fala tanto do poder da família, não sei o que, mas eu não posso ter filho. Quem você pode adotar? Que organização você pode adotar? Que seres humanos vulneráveis você pode adotar? Adote alguém que precisa de você e dos seus talentos. E que conte com você. Que conte com você. E que precisa de você. Você cria vínculos responsáveis, né? Perfeito. Então a gente tem... A Maria seria esse desafio. A nossa sociedade está longe disso ainda. Tá bem longe. Tá bem longe. Mas a gente tem um processo... Quando a gente entende a psicologia do inconsciente...
que existe do inconsciente coletivo, que existe um processo de amadurecimento da massa acontecendo. É que a gente desvia muito. O pêndulo vai muito para um lado do radical, depois vai muito para o outro lado do radical, mas a mediana, ela tá dando um próximo passo de coisas que não aconteciam antes no passado, né? E isso acontece exatamente igual com as mulheres. Sim. Só que o Jung trouxe uma coisa que é muito interessante também. Ele falou assim, existe uma particularidade do inconsciente coletivo masculino e do feminino. O inconsciente masculino coletivo, ele tende à singularidade. Ou seja, é possível você criar um complexo ideoafetivo e dar um nome de Eva, porque claramente esse é um complexo ideoafetivo sexual onde busca autossatisfação. Helena igual, Sofia, Maria igual, Sofia igual. Nas mulheres, é um quebra-cabeça de modelos masculinos infinito. Como assim? O inconsciente coletivo das mulheres, ela é movido por princípios. Não por uma figura simbólica, heróica, como é Eva, Entendi. Helena, Maria e Sofia. Ou seja, o primeiro nível de inconsciência das mulheres é segurança material. Não dá nem para dar um nome, porque é uma colagem de um recorte e cola de todos os modelos de segurança material que essa mulher encontrou e que ela herdou das suas ancestrais. Uhum. A gente consegue ver isso com bastante clareza, por exemplo, em meninas adolescentes. Talvez uma geração anterior, né? As pessoas mais novas vão saber a revista Capricho. Capricho. Uhum. Sabem? Aquela revista de menina Sim. adolescente e Sim. tudo mais. Elas pegavam o olho do Brad Pitt, a boca do Tom Cruise. Tentando Isso, ia montando o formato montava do o príncipe rapazinho perfeito. dela. Ficava verdade. horrível, por sinal. Ficava Parecia um ser esquisito, alienígena. Exatamente. Mas isso é um comportamento comum, reativo desse inconsciente coletivo Entendi. feminino. Entendi. O que ela tá tentando fazer? Tentando passar uma projeção de imagem do príncipe, que teoricamente é uma imagem, uma imago masculina, que gera grande segurança, porque o príncipe é esse cara, imbatível, e ela vai pegar as características mais principescas de cada um dos modelos masculinos que ela gosta. Então, no primeiro nível, segurança material. Esse recorte e cola bizarro, inconsciente. O segundo nível, segurança afetiva. Todos os modelos de segurança afetiva masculina que essa mulher vivenciou e os que ela herdou. Uhum. Infinito. Terceiro nível, segurança intelectual. Todos os modelos professorais, ideo-afetivos de segurança intelectual que essa mulher vivenciou ou não, ou herdou das suas ancestrais. E segurança espiritual, mesma coisa. Todos os modelos ideo-afetivos de segurança espiritual que essa mulher vivenciou ou não, e de todas as suas ancestrais. Ou seja, a complexidade do ânimos Muito maior. infinita.